curso do Saber Direito desta semana é sobre direito civil. Você vai reforçar os seus conhecimentos sobre direito de família, com os temas responsabilidade civil nas relações familiares, regime de bens, guarda de filhos e alimentos. As aulas são com a professora Larissa Kimmel. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do Saber Direito aqui na TV Justiça, no nosso curso sobre questões polêmicas do direito de família. O meu nome é Larissa Kimmel, eu sou advogada, moro na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. É lá onde eu presto os meus serviços na área jurídica, principalmente relacionados a essa área de direito de família e sucessões. Também sou jornalista, sou mestre em administração de empresas e especializanda em direito de família e sucessões. E hoje nós vamos para a aula 3, que é sobre responsabilidade civil nas relações familiares. Lembrando que na nossa aula 1, nós falamos sobre o casamento, a união estável, a evolução do conceito família na nossa sociedade. Posteriormente, na aula 2, nós falamos sobre regime de bens. Então, quais são os regimes de bens que a nossa legislação prevê para as pessoas que desejam se casar? E hoje o assunto é sobre dano moral, principalmente dano moral. Nós vamos começar falando naquele caso em que as pessoas se separam, se divorciam e aí elas querem, além do divórcio, elas se sentem lesadas e querem uma compensação financeira, muitas vezes, por ter se sentido enganada, lesado, ter tido a sua honra ferida por conta de algum ato ilícito do outro cônjuge. Será que pode isso? Então, é um assunto bastante polêmico, que tem dado muito o que falar nas nossas jurisprudências. Eu quero trabalhar ele minuciosamente com vocês. E, se nós pararmos para avaliar, lá em 1977, na nossa emenda constitucional número 9, recém começamos a falar de divórcio. Então agora, naquela época, jamais poderia, nem se tocava no assunto de dano moral. Então, mal podia se separar, então muito menos dano moral. E agora, então, por conta disso, é um assunto relativamente novo nos nossos tribunais. São os casos em que há a infração dos deveres conjugais. Então, conforme nós já vimos em outras aulas, mas eu vou ressaltar novamente, vou colocar o meu óculos no artigo 1566 do Código Civil, nós temos que são deveres de ambos os cônjuges. Inciso 1º, fidelidade recíproca. Inciso 2º, vida em comum no domicílio conjugal. Inciso 3º, mútua assistência. Inciso 4, sustento, guarda e educação dos filhos. E no inciso 5, respeito e consideração mútuos. Larissa, então é o famoso caso da infidelidade. Tem muitos doutrinadores que entendem que somente o fato da pessoa ter traído, que é o mais polêmico, que acaba sendo o maior causador de demandas judiciais, pleiteando dano moral, que entende que somente o fato de ser traído, já o cônjuge que está se separando merece esse dano moral, essa reparação, essa compensação. No entanto, existem outros doutrinadores, eu diria até que é a corrente majoritária dos nossos tribunais e da nossa doutrina, que entendem que esse dano tem que ser transponível a simplesmente um mero dissabor. Então, nós temos o enunciado 444 do Conselho de Justiça Federal que diz:
o dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis, como dor ou sofrimento. Muito bem, então nessas condições, eles percebem que se foi só uma traição que não afetou a honra, que não expôs a imagem das pessoas ao público, né, à comunidade, à sociedade, não é possível de uma reparação por dano moral. Então nós temos o RESP 566277 de 2014, que fala que se está ausente a intenção do ex-cônjuge de lesar ou ridicularizar o cônjuge traído, não é passível de dano moral. Então essa questão acaba sendo bastante polêmica nos nossos tribunais com relação a traiu, dá dano moral, não dá dano moral. O ônus da prova de provar que realmente houve a traição é da pessoa que se sentiu, que foi traída. Então não adianta, não, mas eu tenho umas mensagens aqui no WhatsApp, muitas vezes falam, não, eu tenho uma amiga que me contou, mas não quer contar. Não, você tem que ter provas robustas com relação a isso. E além disso, esse dano é importante que te exponha em público. Então, com relação à sociedade, muitas vezes aquela pessoa, ela te expôs para amigos, andou em lugares públicos, você é uma pessoa pública, se sentiu ridicularizado, exposto, enfim, essas questões elas são bastante analisadas conforme o caso concreto para o juiz definir se vai ter ou não o dano moral. E aí tem uma outra questão interessante. Digamos que a pessoa fale o seguinte, Larissa, além de eu querer entrar com dano moral contra minha esposa ou contra o meu marido, eu ainda quero entrar com o amante, com o Ricardão ou com a Ricardona, a amante deles. O que você acha? Eu ganho, eu levo? Então nós vamos para o artigo 1513 do Código Civil, que fala que a defesa qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Nossa, então pode? Não. Esse artigo, ele somente é cabível nos casos de contratos. Não se aplica a lógica às relações familiares. E nós temos também um julgado do STJ, que é o RESP 922462 de São Paulo, que fala: o dever de fidelidade recíproca dos cônjuges é atributo básico do casamento e não se estende ao cúmplice de traição, a quem não pode ser imputado o fracasso da sociedade conjugal por falta de previsão legal. Então, inclusive, como não se tem previsão legal, não tem como não tem como você enquadrar num ato ilícito o que o Ricardão ou a Ricardona, né, fez, foi cúmplice do seu marido, da sua esposa, numa suposta traição. Tá? Lembrando, gente, que precisa muito de provas robustas, que o ônus da prova vai ser justamente da pessoa que quer entrar com essa ação de dano moral contra a pessoa que supostamente a traiu. Ótimo. Então, superada essa questão de dano moral horizontal, né, que é entre os cônjuges, nós vamos agora para o dano moral vertical. Nossa, Larissa, o que é esse dano moral vertical? Será que é possível? Então, o caso mais tradicional de dano moral vertical é o abandono afetivo, omissão de cuidados. Então, você vai lá para o artigo 227 da nossa Constituição Federal, como eu disse, que são os artigos no capítulo da família, do jovem, do adolescente, da criança, do 226 ao 230 da nossa Carta Magna, né? O artigo 227, ele fala que é dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então é dever. Eu tive uma vez uma pessoa que acabou não sendo meu cliente por outros motivos, mas eu me lembro que ele me procurou e ele queria reduzir a pensão do seu filho. E aí ele me relatou que ele nunca tinha tido um cuidado, não amava o filho, que o amor se construía assim de uma forma até bastante fria, que muitos pudessem achar dessa forma. E aí vem a questão, o amor, ele me falou, mas olha, se você acha que eu sou obrigado a amar o meu filho? Pela lei, realmente, você não é obrigado a amar, mas pela lei, você é obrigado a cuidar. Então, nós somos obrigados a dar assistência, criar e educar os nossos filhos conforme o artigo 227 da Constituição Federal. Então, ele define, somado com o artigo 1634 do Código Civil, eles definem critérios objetivos de como são esses cuidados que o pai ou a mãe tem que ter com os seus filhos para que eles não sintam-se abandonados e não possa acarretar um abandono afetivo, que é quando o filho ou a filha parece que sentem um buraco, não tem, claro, a imagem do pai, quem que é o pai ou quem que é a mãe. E esse artigo 1634, ele nos discrimina quais são esses critérios que podem ser considerados pela lei e pelo julgador na hora de julgar uma possibilidade, um dano moral por abandono afetivo. Então, compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar. Então, esse é um artigo que vai falar do poder familiar. Só o pai, só a mãe, ou as pessoas que adotam uma criança, ou as pessoas que têm o reconhecimento da sua paternidade, os homens que têm o reconhecimento da sua paternidade no decorrer da vida, possuem o poder familiar. E eles têm o dever, o direito, de exercê-los. Então, o inciso 1º diz: dirigir-lhe a criação e a educação. Inciso 2º, exercer a guarda unilateral compartilhada, nos termos do artigo 1584, então, que é no caso de separação. O inciso 3º, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para se casarem, que é o que eu falei na nossa primeira aula, é a idade núbil, dos 16 aos 18 anos, você precisa do consentimento, da autorização dos seus pais para se casar. No inciso 4, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior. Então, uma vez que os filhos viajem para o exterior, pai e mãe têm que autorizar. Inciso 5, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro município. Os dois pais têm que haver autorização. Inciso 6, nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhes não sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar. Então, também representá-los judicialmente, extrajudicialmente. Tem um inciso 8, é bastante interessante, que é reclamá-los de quem ilegalmente os detenha,
ou seja, o poder familiar é do pai e da mãe. Não pode outras pessoas querer ficar sobre a guarda do seu filho se esse poder familiar não foi suspenso ou se o juiz não foi através de uma decisão judicial, acabou assim definindo. E por fim, exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Então, uma vez que os pais não cumprem esse papel de poder familiar, pode sim ser caracterizado o abandono afetivo. Mas, Larissa, isso dá dano moral? E aí nós vamos para o caso do menino Alexandre, que foi o primeiro julgado que se teve no Brasil, lá de Minas Gerais, Tribunal de Alçada de Minas Gerais, que julgou esse caso. E o que aconteceu? É um menino, nasceu, os pais eram casados, viveu com o pai até os 6 anos de idade e quando o pai se separou, depois dos 6 anos o pai se separou e ao se separar o pai casou depois de novo, teve outra filha e praticamente abandonou o menino. E o menino se sentiu lesado com relação a isso, entrou com uma ação de dano moral. Inclusive, a própria mãe, na ação de dano moral, falava que os valores que fossem arrecadados por conta dessa ação não seria para o menino ou para ela, mas seriam para instituições carentes, seriam revertidos para instituições carentes, para possíveis outras crianças que sofressem com essa situação. Então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais acabou dando a decisão favorável, condenando o pai em danos morais no valor de 44 mil, na época isso correspondia a 200 salários mínimos. No entanto, quando foi para o STJ, essa decisão foi inversa. O tribunal entendeu que não se tinha como o ato ilícito ou o nexo de causalidade, enfim, foi inversa essa decisão. E aí, depois, em 2012, a ministra Nancy Andrighi acabou concedendo um dano moral em virtude de abandono afetivo. Daí começou-se uma nova era com relação a isso, depois dessa decisão da Nancy Andrighi. Mas agora parece que já se reverteu. Então, divergem as jurisprudências sobre a possibilidade de ter dano moral ou não no caso de abandono afetivo. Essas ações elas são muito particulares e tendem a ser julgadas muito com relação a cada caso concreto. Então, quanto mais prova se traz no sentido do dano que provocou na criança, dos atos ilícitos do pai e do nexo de causalidade entre o pai, entre o ato ilícito do pai e o dano criado do filho, melhor. Por quê? Porque é uma teoria subjetiva. Então, quando você fala de abandono afetivo, você não é uma teoria objetiva. A teoria objetiva é o quê? É quando você comprova lá o ato ilícito, mas não basta só provar o ato ilícito ou provar só o dano da pessoa. Você tem que provar um nexo de causalidade com relação a esse dano e a esse ato ilícito. Por quê? Porque ser pai não é uma atividade de risco, não é uma atividade inerente de risco. Então, é necessário trazer essas provas face à teoria subjetiva da responsabilidade civil que a pessoa que se julga abandonada e a pessoa que abandonou, qual que é a relação de causalidade entre essas duas pessoas, tá? Então, isso aí é uma coisa bastante importante. Novamente, nós temos uma questão de ônus da prova, que se tem que ter provas com relação a isso tudo, porque o que acontece? Muitas vezes o menino se afetou psiquicamente com relação e alega que é a falta do pai. Mas daí você se aprofunda e vai ver que não, que a mãe também não dava muita atenção para o menino, ou que teve outros fatos, outros eventos da vida do menino, que a culpa não é exclusiva do pai. Então, tudo isso é observado pelo julgador na hora de decidir uma ação de dano moral por abandono afetivo. Ok, pessoal?
Agora, outra coisa super importante que eu quero falar com vocês, que também está bastante em evidência, é recente hoje no nosso país, trata-se de a perda de uma chance. Nossa, ela disse, o que é a perda de uma chance? Por exemplo, um pai, um homem que engravida uma mulher e a mulher faz lá um aborto e ele se sente lesado porque ele perdeu a chance de ser pai. Esse homem, ele pode entrar com dano moral por perda de uma chance, enfim? Não. A perda de uma chance está relacionada aos lucros cessantes, está relacionado ao patrimônio. Sempre tem uma questão de pecúnia, de dinheiro, de valor envolvido com relação à perda de uma chance. É uma indenização patrimonial. E, sendo uma indenização patrimonial, eu tenho um exemplo bastante comum, né, que eu vou falar para vocês. Eu acho até que esses dias eu vi uma aula aqui no Saber Direito e eu vi que um professor também já trouxe esse exemplo, mas é o exemplo mais evidente que nós temos, que foi julgado nos nossos tribunais e que acaba caracterizando bem o que é a perda de uma chance. Pessoal, vocês se lembram daquele show do milhão do Silvio Santos, né? Tinha aquele show do milhão. Show do milhão. Então, nós tínhamos uma baiana que estava indo muito bem, detonando no show do milhão. Aí ela estava até os 500 mil, chegou nos 500 mil, e eu não sei se vocês recordam, mas toda vez que chegasse nos 500 mil, a pessoa tinha 3 oportunidades. A primeira oportunidade estava relacionada a ela podia responder e errar. E se ela respondesse e errasse, ela perdia tudo. Ela podia responder e acertar. E se ela acertasse, ela ia para casa com 1 milhão. Ou ela poderia olhar, eu não sei a resposta disso, parar por ali, colocar os 500 mil no bolso e ir para casa. E aí a pergunta de 1 milhão era: qual que é o percentual do território brasileiro que era dos indígenas? Pergunta de 1 milhão de reais. Aí você tinha lá de respostas 4 alternativas. Era 26, 34, 42, enfim, eu não me lembro qual que era a 4ª alternativa. A minha mulher olhou, pensou, não quer saber, eu vou parar por aqui, 500 mil tá bom, botou os 500 mil no bolso e foi para casa. Ok, terminou o programa. Chegando em casa, obviamente que ela ficou curiosa, né? Mas qual é que é o percentual de terra dos indígenas? Então, foi lá na internet procurar qual é que era e foi atrás. E, de repente, ela viu que essa pergunta tinha sido mal formulada. E que em nenhum momento a Constituição Federal falava qual era o percentual dos territórios brasileiros dos indígenas. E aí ela entrou com uma ação indenizatória, né, contra o programa, contra a emissora, requerendo os outros 500 mil. Pois bem, ela perdeu essa ação no 1º grau, perdeu essa ação no 2º grau, porque os tribunais entenderam que não se tinha um lucro cessante, né? O fato dela acertar ou não seria uma fatalidade, mas não era algo certo que ela iria acertar. Então, a posição das instâncias de 1º e 2º grau foi essa. Já a posição daí subiu essa ação, né, para o STJ, e aí o STJ falou, não, realmente, lucro cessante não tem aqui. Mas o que nós temos aqui é a perda de uma chance. Por quê? Porque se tinham 4 alternativas, uma era a resposta correta. Né? Uma era a resposta correta. Então, ela tinha 25% de acertar. Ela tendo 25% de acertar, 500 mil dividido por 4 é 125 mil. Então, o tribunal
acabou dando para ela, a título de indenização, o valor de 125 mil, porque entendeu que ela teve a perda de uma chance. Nesse caso, ela tinha 25% de chances de acertar essa questão. Então, isso é a perda de uma chance. É quando existe um valor patrimonial envolvido. Ok? Talvez o único caso, né, que possa ser configurado no nosso ordenamento jurídico como perda de uma chance é o acidente de trânsito. Então, morreu a pessoa que pagava alimentos. Se ela pagava alimentos, ela teria direito a alimentos até uma determinada idade, até a expectativa de vida daquela pessoa. Então, nesse caso, embora também tenha a questão da ação indenizatória, talvez seja um dos poucos casos que você consiga configurar a perda de uma chance no direito brasileiro. E agora nós vamos falar sobre síndrome de alienação parental, né, que é a outra questão também bastante polêmica no nosso ordenamento jurídico. Se nós pararmos também para pensar, antigamente a síndrome, né, a alienação parental, ela não estava tão em evidência, ela não era algo tão corriqueiro que se acontecia na nossa sociedade. Por que isso? Porque o divórcio só foi autorizado depois de 77, as pessoas começaram a se divorciar. Além do divórcio, se tinha uma ideia imaginária, muitas vezes, que o homem não teria mais tantas responsabilidades com relação aos seus filhos, né? Nem direitos, nem deveres, enfim, às vezes deixava um pouco para lá e consideravam-se isso normal. E, por fim, tem a questão que também as famílias acabam tendo outros cônjuges. Então, outras esposas, né, outros maridos, né, como acaba adquirindo outros cônjuges, esses cônjuges acabam ocupando o lugar que era do antigo pai, do pai ou da mãe, e aí acaba, né, se acelerando, se acentuando a alienação parental. E é algo, né, hoje em dia bastante grave, considerado pelo legislador. Nós temos a Lei 12.318 de 2010, que define no artigo 2º o que é a legislação parental. Então, a legislação parental, a alienação parental. Então, a alienação parental considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com estes. Então, justamente, né, começam aquelas questões... Começa a fazer campanha em casa, fala mal do genitor, ou do pai, ou da mãe, para os amigos, a criança está ali sempre exposta, ouvindo. Daqui a pouco a criança começa a enveredar aquele discurso, né, porque de uma certa forma ela fica vulnerável à situação, não sabe muito bem o que está acontecendo. Outra situação é quando dificulta o contato com o filho, com a filha. Por exemplo, a pessoa ligou, mandou um WhatsApp e não deixa ver, não dá notícias, não fala com o pai, diz que a criança não pode atender, que está ocupada, não está na companhia, na presença da criança, nunca pode falar com ela. Eu tive um caso até agora bastante recente, de um jovem, né, um jovem pai, que teve filhos, dois muito jovens. E o que aconteceu? O recém-nascido, então, foi determinado que uma vez por semana, no período da noite, ele poderia ir lá ver a criança, que estava amamentando, ele que teria que ir lá por conta disso, e nos finais de semana também.
Só que chegava o dia pré-estabelecido entre eles e nos finais de semana, a mãe dizia que não podia ir ver, porque ela não ia estar em casa, porque estava com os avós moravam longe. Enfim, começou a criar uma série de dificuldades para o pai ver o recém-nascido. Isso é alienação parental, pessoal. Então, a partir do momento que foi estipulado pelo juiz o direito de visitas, ele tem que ser realizado. Tudo bem que alguma em outra ocasião não dê aquele dia, mas então pode no outro dia. E esse outro dia nunca existia, ao contrário, existiam desculpas no sentido de querer o afastamento da presença do pai na vida do bebê e do recém-nascido, e inclusive da avó. Isso é alienação parental. Então, o legislador, ele acaba protegendo, né, essas questões de alienação parental. Acontece, nesse caso, um abuso de direito. Não o ato ilícito, ele é proveniente do abuso de direito previsto lá no artigo 187 do nosso Código Civil, que fala que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Nesse caso, em outros casos também, há um abuso de direito por parte de um dos genitores que não está deixando o outro exercer o seu poder familiar. Então, é muito complicado isso. Isso é idada no moral, isso é idada no moral. Mas você não precisa esperar passar toda uma vida, um crescimento de um filho para pedir a restituição do dano moral. A legislação tem remédios, tem medidas protetivas, sanções que regulamentam essas questões. Nós temos lá no artigo 6º da referida lei que eu falei para vocês, né, algumas sanções para que as pessoas não tenham esse tipo de comportamento. Uma delas é o quê? Declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador. Então, se o juiz entende que está no início, né, que é algo recente, já se toma logo uma providência com relação a isso, pode haver somente uma advertência. Outra medida seria ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Então, também, né, eu vou ampliar, vou dar mais direito a visitas até para compensar aquelas visitas que não podem ter sido feitas anteriormente, para que o pai ou a mãe possam criar os vínculos realmente entre os filhos. Estipular multa ao alienador. Então, pode ser multado a pessoa por dano moral. Ela pode ganhar uma multa com relação a isso. A partir do momento que o juiz percebe que o caso já tem uma certa gravidade, para intimidar a pessoa em reincidir nesse comportamento de alienação parental, ele pode ser multado. Depois, inciso 4, determinar acompanhamento psicológico ou psicossocial. Então, também aí uma orientação do próprio Ministério Público, né, para os Ministérios Públicos, sempre aqui com relação à guarda compartilhada, de evitar essa alienação parental. Inciso 5, determinar a guarda compartilhada ou a sua inversão. A pessoa pode que está fazendo, que está abusando desse direito, ela pode inclusive perder a guarda e a guarda pode ir para outra pessoa, ou ser determinada a guarda compartilhada. São medidas mais drásticas justamente para que as pessoas não tenham esse comportamento frente ao filho, porque o filho fica muitas vezes numa situação de jogo, ou seja, aquela criança, porque tem uma coisa que eu vou falar muito na aula 5, quando uma pessoa ela começa a praticar alienação parental, será que será que ela acha mesmo que o seu marido não tem condições, que o seu ex-marido, que o pai daquela criança não tem condições de ficar com a criança? Ou será que é uma forma de ela querer
compensar alguma dor ou alguma frustração da relação que não deu certo. É importante também o próprio advogado ter esse discernimento para conduzir a situação de uma forma que proteja o melhor interesse daquela criança. Outra questão, 6, determinar a fixação cautelar do domicílio ou adolescente. Então, no caso de guarda compartilhada, mesmo sendo compartilhada, você tem a guarda da residência, que é a referência da criança. Então, pode ser alterado também essa referência da criança, né? E declarar a suspensão da autoridade parental. Então, a outra pessoa pode até, inclusive, ser suspenso, seu poder familiar pode ser suspenso por conta de querer alienar o direito do outro genitor de acompanhar, de criar, de educar e de assistir o seu filho, previsto no artigo 227 da Constituição Federal. Pessoal, tem aqui algumas questões, outra questão bastante interessante, que está relacionada à sanção punitiva, também, alimentos. Para vocês terem uma ideia, a pessoa ela pode perder o seu direito de alimentos. Ou seja, uma vez que, digamos que o outro cônjuge eram casados e o cônjuge tinha direito a alimentos, mas está praticando a alienação parental. Isso é uma conduta indigna. Sendo uma conduta indigna contra o alimentante, pode perder o direito dos alimentos. Então, é uma sanção também bastante séria. E aí nós vamos para uma outra sanção que muitos processualistas consideram legítima, que está relacionada à prisão civil. Aí vocês vão me falar, imagina, Larissa, prisão civil? Mas não pode, prisão civil é só no caso do não pagamento de alimentos. Então já vem sendo considerado essa possibilidade, alguns processualistas consideram ela legítima, face à gravidade da situação. E aí nós temos o artigo 536 do Código de Processo Civil, que fala aqui: no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento para efetivação da tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Então, é possível, sim, também, face à gravidade que a alienação parental tem sido considerada pelo nosso legislador, pelos nossos julgadores, até mesmo a prisão dessa pessoa que está abusando do seu direito de poder familiar para prejudicar o outro. Pessoal, como forma de homenagear os pais, eu trouxe aqui um poema que eu achei muito bonito, de um autor desconhecido. Na aula, na sexta-feira, eu vou trazer um poema para as mães, então não precisam ficar enciumadas, né? Por todas as vezes. Então, por todas as vezes que você está ao meu lado, por toda a verdade que você me faz ver, por toda a alegria que você traz para a minha vida, por tudo de errado que você torna correto, por todo o sonho que você torna realidade, por todo o amor que encontro em você. Serei eternamente agradecido. Você é a minha força quando estou fraco. Você é a minha voz quando não posso falar. Você é meu olhar quando eu não posso ver. Você é o melhor que há em mim. Me levanta quando eu não posso alcançar. Você me dá fé, porque você acredita. Eu sou tudo o que sou, porque você me ama. Você me dá asas e me faz voar. Segura minha mão e eu consigo tocar o céu. Se perco minha fé, você atrás de volta. Você me diz que nenhuma estrela está fora de alcance. E com você ao meu lado, eu me sinto maior. E eu tenho seu amor e eu tenho tudo.
Eu fui abençoada porque sou amada por você. E é por isso que eu te amo, meu pai. Então é um poema muito bonito, né, relacionado aos pais, da importância da vida dos pais no filho, né? Assim como sexta-feira eu também vou ler um poema para as mães. É muito importante que na hora de uma separação, de um momento difícil entre o casal, deixe esse filho fora disso. Porque assim como talvez muitos de vocês foram criados, abençoados com uma família, como o pai, como a mãe, ou não foram, aí perceberam a diferença e talvez a falta que isso fez em vocês. Então é importante as pessoas terem essa consciência e deixarem as crianças, os adolescentes, fora das suas frustrações, das suas angústias, para que o ser humano consiga se desenvolver de uma forma mais harmônica e saudável. É isso aí, pessoal. Vamos para o nosso quiz? O dano moral horizontal restará caracterizado. Então, essa é fácil. Na relação entre cônjuges ou companheiros, na relação entre ascendentes e descendentes, na relação entre pais e filhos, na relação entre ascendente e colaterais. Qual que você acha que é a resposta correta? Pode dar a resposta? Exato, né? Como eu já disse para vocês, o dano moral horizontal são aquelas situações que o cônjuge muitas vezes se sente traído, né? Foi traído num casamento, numa união estável, ou infringiu algum outro dever familiar, que eu já falei no início da aula. Isso muitas doutrinas, muitas jurisprudências entendem, a minoritária, né, que só o fato de trair já gera o dano moral, mas a grande maioria, tendo em vista a responsabilidade civil da teoria objetiva, entende que subjetiva, que tem que ser contra a honra, né? Tem que ser um fato que transcenda somente a dor, mas que atacou a imagem daquela pessoa. Fica a dica aí para vocês, tá? Vamos lá, segunda questão. A configuração da responsabilidade pela perda de uma chance no direito de família exige apenas o dano in répcia? B. Apenas a conduta culposa stricto sensu? C. Apenas o risco no exercício da atividade decorrente da responsabilidade objetiva? D. Todos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, como conduta, nexo de causalidade e dano, bem como que a chance perdida seja certa e efetiva. Então, falei bastante disso da perda de uma chance na aula. Vamos ver qual é que é a resposta correta? Letra D, exatamente, pessoal. É a letra D, porque entende-se que é necessário a conduta, o nexo de causalidade e dano, bem como que a chance perdida seja certa e efetiva. Então, no caso daquele programa de TV que eu falei do Show do Milhão, tinha uma certeza, ela tinha 25% de chances de acertar a questão. E por conta disso, o tribunal, então, deu para ela o direito a 1/4, né? 25% são 1/4, a gente não é muito bom em matemática, mas esse cálculo eu acho que é rápido para mim. Então, deu direito a 1/4 do valor dos 500 mil e ela foi embora também para casa com mais 125 mil. Ok? Terceira pergunta. O reconhecimento da responsabilidade civil por abandono afetivo tem por fundamento, com exceção, artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. B, artigo 227, caput da Constituição Federal. C, artigo 186, Código Civil. E D, artigo 297, parágrafo único do Código Civil. Vamos à resposta?
Muito bem, a letra D, artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Quero ler esse artigo para vocês, porque ele fala da responsabilidade objetiva. E nesse caso, como nós já falamos, abandono afetivo, ele tem que ser de responsabilidade subjetiva. Então, parágrafo único, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outro. Então, ser pai não é uma atividade de risco, né? Por conta disso que não se enquadra nesse artigo, a teoria realmente é a teoria subjetiva da responsabilidade civil, no caso de abandono afetivo. Em razão disso, esse artigo, o 927, parágrafo único, é o que acaba não representando o nosso, esse tipo de situação. Bacana, pessoal. Ainda temos uns minutinhos e eu gostaria de destacar para vocês um ponto super importante que nós aprendemos na aula de hoje, que está relacionado às sanções, e que inclusive vai de encontro com a aula de amanhã sobre alimentos, as sanções face à alienação parental. Então aqui nós temos a questão da multa ao alienador. Ou seja, a partir do momento em que essa pessoa for comprovado que realmente um dos genitores está abusando do seu direito, infringindo o direito do outro genitor de exercer o seu poder familiar, ele pode ser multado pelo juiz, conforme uma multa para conseguir fazer com que a pessoa pare, não reincida nesse tipo de comportamento. E olha só que coisa interessante. Então, mesmo que a pessoa ela tenha a guarda do filho e aí ganhe uma pensão, pro filho, essa multa ela não pode ter efeito compensatório. Amanhã quero convidar vocês para a aula de amanhã sobre alimentos, em que nós vamos falar disso, de algumas características dos alimentos, das suas espécies, o que significa os alimentos, do binômio necessidade-possibilidade, que já é hoje, a Maria Helena Diniz criou o trinômio, que é também a proporcionalidade para dar equilíbrio para os alimentos. E os alimentos eles não têm a natureza de ser compensados. Então, digamos que o alienador foi lá, foi condenado numa multa. A pessoa que estava infringindo com o direito do outro foi condenado numa multa. Então, essa pessoa, ela pode compensar os alimentos do seu filho? Ou seja, aqui tu não precisa me pagar tanto dos alimentos e em contrapartida tá paga essas multas. Não. Por quê? Porque os alimentos são do seu filho, E também não pode haver qualquer tipo de compensação com relação a esse tipo de situação. Então, é um assunto bastante importante amanhã que nós vamos falar, Na sexta-feira nós vamos falar da suspensão do poder familiar, que a alienação parental, ela inclusive pode declarar a suspensão da autoridade parental. Então, quais são os casos em que os pais podem ser suspensos de exercer o seu direito de ser pai, o seu poder de educar, de criar, de assistir essa criança. Então, esse instituto da alienação parental é algo extremamente importante que o nosso legislador tem cuidado com muito carinho para que se evite essas questões no direito de família. E é muito importante que nós, operadores do direito, tenhamos o bom senso de fazermos uma escuta qualificada do nosso cliente, principalmente nessas situações, enquanto eles nos vêm trazer as suas demandas, as suas frustrações, tanto com relação aos alimentos e principalmente com relação à guarda e à visita dos seus filhos. Para que essa criança, pensando sempre, até porque o julgamento vai ser baseado no melhor interesse da criança, então pensando nisso, para que possamos ter sucesso na nossa demanda.
E assim como nós temos a alienação parental, que na verdade é um abuso de direito do genitor, de um dos genitores, para que a pessoa ela não exerça o seu poder familiar, o abandono afetivo, ele é o inverso. É quando a pessoa tem liberdade para exercer o seu poder familiar, mas não exerce. Que também é um item que nós falamos na aula de hoje, super importante, né? Eu acabei lendo um poema para vocês, né, para que os pais se sintam prestigiados, a importância deles na nossa vida, a diferença que faz na vida de muitos seres humanos ter um pai presente na sua vida, né? Tem um pai que te dá o carinho, te cria, né? Segue, né, o artigo 227 quando fala do criar, do educar, do assistir a pessoa. Então, tem essas questões que são extremamente importantes que sejam respeitadas, tanto com relação ao abandono afetivo, que daí exige que os pais eles cuidem, exerçam, tomem autoridade do seu poder familiar, e o caso da alienação parental, que é o contrário, que é quando um genitor não exerce, não abusa do seu direito de cuidado do filho e acaba excluindo ele dessa situação. Então, gente, o mais importante de tudo é que esses pais, tanto pai como mãe, criem um consenso. Percebam, porque não existe só poder familiar só do pai ou poder familiar só da mãe, é dos dois. Como eu disse, poder familiar você tem ou no caso de adoção, ou naturalmente, ou posteriormente, quando esse filho é reconhecido no decorrer da sua vida. Por isso que é tão importante a presença e a autoridade, que os pais se apropriem dessa autoridade de criar e educar os seus filhos, para que eles se sintam amados, né, para que eles possam se desenvolver de uma forma mais feliz e mais harmônica na nossa sociedade. Tá bom, pessoal? Amanhã, então, nós vamos falar sobre alimentos, como eu já disse para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.